Mais uma vez, amigo gringo, responde. A primeira pergunta de hoje é da Clara Maldonado, que escreveu amigo gringo. Nos filmes e séries americanas, sempre mostram que se coloca carne ao invés de gelo quando alguém se machuca. Por quê? Bom, Clara, não é qualquer lugar que você coloca carne quando se machuca. É só no olho quando tem óleo roxo, o que em inglês é óleo preto ou black eye, o que indica que americanos, quando crianças, não aprenderam a distinguir as cores. Puta babaquinhas. Pesquisei e, em geral, os médicos não recomendam fazer isso por causa das bactérias na carne vermelha e que seria melhor colocar tipo vegetais congelados ou gelo. Mas dá para entender por que faz sentido colocar carne crua no óleo. O seu óleo não é plano e a carne cobre cada centímetro de pele. Gelo é duro e angular, vai doer, enquanto a carne é mole, quase como almofada. Para mim, faz sentido. É por isso que sempre boto um bife cru nas cuecas para proteger minha bunda contra esse banco de parque. Tá vendo? Agora, a Icinha 1012 disse: amigo gringo, ouvi dizer que nos Estados Unidos não existe concurso público. Como funciona o ingresso nas carreiras como promotor de justiça, juiz e outros cargos públicos? Bom, existem concursos públicos no país, mas em geral é menos comum que no Brasil. Por exemplo, os policiais precisam passar uma prova escrita e física, mas não é exatamente um concurso porque tem muitas outras partes do processo. No caso dos promotores e juízes, é verdade que, pelo menos em Nova York, não entram por concurso. O promotor entra por uma combinação do seu histórico acadêmico, cartas de referência e várias entrevistas. Juízes têm dois caminhos, dependendo do cargo. Ou são nomeados por políticos depois de um processo de avaliação, ou são eleitos. Em geral, aqui nos Estados Unidos, exames não são tão importantes quanto no Brasil, porque acreditamos que tem muitos outros fatores mais importantes em determinar o sucesso de um candidato. Agora, o Rômulo Dares escreveu: vejo muitos vídeos de youtubers gringos mostrando o que carregam na carteira. Você poderia mostrar também? Óbvio, Rômulo, não tem nada extraordinário, só o necessário para a vida em Nova York. Vamos ver. Tem o Metrocard, carteira de motorista, cartão de crédito, mais um, cartão de seguro-saúde, gravata do Brasil, dispensador de mel, um táxi nova-iorquino, obviamente, dinheiro de muitos países, tipo da Croácia, Colômbia, se eu preciso viajar. Ok, depois tem esse papel, que não é nada. Não é nada, deixa eu ver. Ok. Que interessante essa leitura, hein? E finalmente tem essa pasta de dentes. Isso aqui é creme para hemorroida. Droga. E é só isso. Mande suas dúvidas sobre Nova York nos comentários, dê um like no vídeo, dê uma olhada no Instagram. O nosso amigo gringo é um fã-clube não oficial, mas muito legal, que alguém criou para a gente. E agora, sua aula de Nova Yorkês, que vem de uma pergunta do Nelson Lima Bezerra, que perguntou: é verdade que não se usa mais a expressão How do you do? Excelente pergunta, Nelson. Para quem não sabe, How do you do é uma frase que significa, mais ou menos, prazer te conhecer. Mas não é comum ouvir em Nova York. Parece muito formal e antiquado. Melhor seria dizer It's nice to meet you, ou Pleasure to meet you, ou inscreve-se no canal Amigo Gringo, ou nos segue no Facebook, ou estamos no Snapchat, ou temos playlists bacanas.